nosso Vitrine Revista. A criança interior é uma parte do nosso inconsciente, onde estão alguns comportamentos que experimentamos aí na nossa infância. São emoções, padrões, até mesmo, gente, interferem nas nossas habilidades e intuição. Para explicar melhor para a gente sobre tudo isso, eu converso com a superterapeuta a Marisa Barcelli. Boa tarde, Marisa, minha linda, tudo bem contigo? Boa tarde, Patrícia, tudo bem comigo e com você? Tudo bem também, graças a Deus. Marisa, explica pra gente primeiro o que é essa criança interior. Claro, a nossa criança interior, ela é nossa essência. E a maior parte das pessoas não tem consciência de que a nossa criança, ela não morre para nascer o nosso adulto. O nosso corpo se desenvolve, cresce, a nossa mentalidade modifica, mas a nossa criança sempre vai estar aqui dentro da gente. Ela é nossa essência. Ou seja, todo mundo tem uma criança interior, é isso? Todos nós temos uma criança interior. A questão aqui é, como está a sua criança? E aí a gente fala sobre, um pouquinho mais, sobre a nossa criança interior ferida, que atua muito em quem nós somos hoje. Né? Isso é muito importante a gente entender. Nós nunca paramos para pensar sobre isso, mas ela atua muito na nossa vida adulta. Já aproveitando esse gancho, como é que essa criança interior, então, ela se manifesta? Conta pra gente. Ela se manifesta, Patrícia, de vários modos, vamos dizer assim. Mas eu gosto de usar um exemplo bem clássico que está na nossa sociedade de modo geral. Você conhece um adulto que emburra? E essa atitude, será que é de um adulto maduro ou de uma criança? De uma criança, né? De uma criança, né? E aqui que a situação fica um pouquinho mais delicada. Porque a nossa criança interior, ela atua nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho, e ela nos prejudica, porque nós já somos adultos, mas nem sempre maduros. Então, às vezes, e é muito comum nos relacionamentos, você estar se relacionando com um adulto maduro e o outro adulto com a sua criança interior ferida. Então, imagina a briga que isso é. E, literalmente, os casais vêm com essa reclamação. Tem que ser tudo do jeito dela. Se não for, ela vira cara, ela fica emburrada, ela não quer fazer isso. Então, você percebe muito nítido e claro, atuando ali, uma criança interior ferida, que todos nós temos. Isso, e essa criança interior ferida, que feridas são essas? O que acontece? Tem inúmeras feridas que nós desenvolvemos na infância. A nossa infância, ela não foi um momento muito fácil da nossa vida. Como eu já disse anteriormente, né, lidar com as nossas emoções não é algo muito fácil, nós como adultos. Imagine você quando éramos crianças, né? E nós tínhamos percepções distorcidas também na infância. Minha mãe não comprou aquele brinquedo, aquela boneca que eu queria. Até hoje eu me lembro dessa situação. Percebe como é muito pequeno quando a gente olha com uma visão madura para a situação? Mas se a gente está na nossa criança, a gente está sentindo raiva até hoje da nossa mãe. Ela tinha dinheiro, mas ela não comprou a minha boneca. Entende? Então, as feridas emocionais, elas vêm muitas vezes de percepções distorcidas. E existem inúmeras, mas as mais comuns que a gente trabalha no consultório. Abandono, né? A ferida do abandono, ela está presente na maior parte das pessoas. E ela atua também nos relacionamentos. Porque às vezes você está se relacionando e acaba o relacionamento e a pessoa quase morre. E o outro não entende por quê. Eu vou me matar porque acabou o relacionamento? Não, porque essa pessoa já possui uma ferida de abandono na infância. Então, ela tem o mesmo sentimento, a mesma sensação de abandono agora, né? E não necessariamente ela tenha sido abandonada na infância. Muitas vezes, e é muito comum, a criança nasce e não pode ficar com a mãe. A mãe passou mal, ou mesmo a criança, né? E elas são separadas. Essa separação gera esse sentimento ou de rejeição ou de abandono, que nós carregamos para o resto da vida. E daí quando, vamos carregando essas feridas, né, da nossa criança interior, levando para o nosso adulto. Mas e daí a conta não fecha, Marisa? Porque daí a gente está com essa criança ferida, mas a gente é adulto. Como lidar com tudo isso? Exatamente. Que é o que a maior parte da nossa sociedade atua como tal,
como eu falei, né, e você trouxe, todos nós temos uma criança interior. Não existe você chegar à fase adulta sem ter passado pela infância. Ninguém, nem Jesus Cristo, né? Ele teve que ser... Exatamente. Então, hoje, a grande questão é as crianças interiores feridas. São as feridas como essa que eu acabei de citar, que está entre nós, que atua sobre a nossa sociedade, sobre eu, sobre você, sobre os nossos relacionamentos e que acabam dificultando o nosso dia a dia. E o que a gente pode fazer, então, vamos dizer assim, para estar em paz com a nossa criança interior? Tem como fazer as pazes mesmo com essa ferida do passado da infância? Ótimo, muito bom. Tem sim. E é por isso que eu estou aqui como terapeuta, para falar para você que a terapia tem um caminho. Eu, como terapeuta, eu sou especializada em desbloquear a vida através da sua criança interior. Olha que legal. Sim, mas como assim, Marisa? O que tem a ver o bloqueio da vida com a minha criança interior? O bloqueio da vida, ele tem a ver com o nosso pai e a nossa mãe. E as nossas maiores dores, mágoas e ressentimentos estão lá na infância. Então, muitas vezes, nós como adultos, entendemos por que a minha mãe era assim quando eu era pequena, por que meu pai agia daquela forma, mas a nossa criança interior não entendeu isso. E é para isso que a terapia vem, para mostrar que existe um caminho para a gente ressignificar a nossa infância. Né? E essa é a minha especialidade. Então, eu atuo com várias ferramentas, como hipnose, a regressão, porque muitas vezes as pessoas não lembram da infância, por N fatores, inclusive traumas, abusos, que é muito comum na infância, principalmente com as mulheres. O nosso cérebro, ele tem um sistema de defesa. Ele acaba fazendo com que essa dor seja esquecida, escondida. Então, no momento que a pessoa vem para tratar de algumas feridas, nem sempre ela tem clareza que foi abusada. Então, a gente atua com ferramentas para trabalhar no inconsciente, encontrar essas imagens e ressignificá-las. E aí sim, aquele gatilho emocional acionado por uma ferida lá da infância, ele acalma. Então, muitas das questões, por exemplo, como ansiedade, depressão é muito comum, vinda da infância, estão ligadas a essa dinâmica. E eu, como terapeuta, digo muito, eu defendo muito isso, Patrícia, que muitas vezes a gente faz terapia e cuida das folhas, né? A gente cuida das folhas, aí fica bem por um tempo, daqui a pouco volta ao estágio, pensa, poxa, o que aconteceu, né? Acionou novamente aquele gatilho. Então, eu defendo muito que nós precisamos olhar para a raiz. E qual é a nossa raiz? Nossos pais. O pai e a mãe. E é lá que a gente começa o processo de olhar para a criança interior. E eu defendo assim que... E eu trabalho isso no meu consultório e observo os resultados que isso traz. Certo. Às vezes a pessoa vem com uma dinâmica aleatória. E eu digo assim, vamos olhar primeiro para a tua criança? Vamos começar pelo começo? E nós começamos esse processo pelo começo e o resultado é incrível, porque a maior parte das nossas questões está na infância. Agora a gente vai ter um workshop, é isso? Um evento, né, Marisa? Conta pra gente. Eu faço esse workshop porque eu acho muito interessante, porque como que eu vou saber, Marisa, como que está a minha criança, se ela está ferida ou não está? Né? Então, vou fazer um workshop no dia 29 de maio agora, no espaço Mi Terapias e Cursos. O workshop será gratuito, será presencial. É esse que está na tela aí. Quem quiser mais informações depois, entre em contato com esse telefone. E nesse workshop eu falo um pouquinho mais sobre isso e no final eu faço uma intervenção que você vai ter um reencontro com a tua criança. É lindo, é maravilhoso. Só de falar eu me arrepio, porque quando eu faço a intervenção e vejo as pessoas, a emoção desse reencontro, é um reencontro de você com você mesma. Então, é uma coisa assim linda. E eu adoro fazer esse workshop para as pessoas entenderem quão importante é olhar para a nossa criança interior. Perfeito. Isso aí, todos convidados. Então, mais informações
no WhatsApp e também tem o Instagram. Qual que é o Instagram? Sim, quero convidar todo mundo para seguir meu Instagram. Lá eu tenho vários vídeos, conteúdos que falam sobre isso e muitas outras coisas mais ligadas à terapia. Meu Instagram está aparecendo aqui na tela, é Marisa Barcelli. Eu convido você para me seguir. Perfeito, Marisa, muito obrigada, viu, minha linda, e até uma próxima. Eu que agradeço, e viva Patrícia. A criança interior. E viva! Em outubro a gente traz ela de volta. Sempre.